Para terminar, eu vou apresentar o axioma das partes. Ele diz que para todo conjunto X, existe um conjunto Y, tal que para todo conjunto Z, Z pertence a Y, se e somente se Z está contido em X. Vamos interpretar o que está dizendo esse axioma aqui. Vamos lá. Seja esse o nosso conjunto X. Então, vai existir um conjunto Y, tal que, como que a gente constrói Y? Para todo Z, Z pertence a Y, ou seja, Z vai ser um elemento de Y, se e somente se Z está contido em X. E quais são os conjuntos? Esse aqui das partes é importante. Ele vai poder deixar a gente construir aquilo que eu já falei anteriormente, que é o conjunto potência, que é o conjunto de subconjuntos de um conjunto. Muito conjunto, né, envolvido na definição, mas vamos lá. Tá. Seja X esse conjunto aqui, a gente vai construir o conjunto Y, porque o axioma está falando que ele existe e está falando como construir. De que maneira? Os elementos de Y são subconjuntos de X. Z pertence a Y se e somente se Z está contido em X. Quais conjuntos estão contidos em X? Primeiro, o vazio, né? Pelo axioma do vazio. Axioma do vazio não. Pelo aquele teorema que a gente mostrou. Segundo, o conjunto que tem esse conjunto aqui. O 1 e o 2. Repare que não é 1, 2. Né? É o conjunto que tem o conjunto que tem os elementos 1, 2. É uma importante diferença. A mesma coisa com o 1 e o 3. Porque isso aqui é um subconjunto de X. Depois tem o 4. Depois a gente vai par a par. Que é o conjunto, esse aqui, ó. Conjunto que tem esse conjunto e esse conjunto. Certo? Depois a gente vai fazer o conjunto que tem esse conjunto e esse conjunto. Aí essa das partes. Pelo menos uma vez na vida tem que fazer um trem desse para eu entender como que funciona. Isso. Aí aqui, aí eu vou colocar o conjunto que tem o 4 aqui. Aí depois eu vou fazer esse e esse. Aí vai ficar aqui. Conjunto que tem o conjunto que tem o 1 e o 3, o conjunto que tem o 4 e o conjunto que tem o 4. Aí, por último, uma coisa que é fácil mostrar é que todo conjunto é um subconjunto de si mesmo, né? Então, para completar o conjunto de subconjuntos de X, eu tenho que colocar o próprio X. Na verdade, eu poderia colocar X de maneira extensiva, fazendo isso aqui, né? 1, 2, 1, 3, 4. Por que que isso aqui é verdade, né? Isso aqui, que todo conjunto é um subconjunto de si mesmo. Lembra que a definição de ser subconjunto para mostrar isso aqui, eu tenho que mostrar que todo elemento de X é elemento de X. Então, assim, só de falar, a gente já demonstrou, porque como X é igual a X, todo elemento de X é elemento de X. Então, a condição está satisfeita, né? Então, a gente pode dizer que todo conjunto pertence a si mesmo. Pertence não. Nenhum conjunto pertence a si mesmo. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, vou apagar um pouco essa bagunça aqui. O conjunto Y recebe o nome de conjunto das partes.
ou conjunto potência, que a gente denota da seguinte maneira. P, esse P estilizado aqui, P de x é igual a y, que é o conjunto dos subconjuntos de x. Vamos por um exemplo, vou dar um exemplo mais simples aqui, né? Porque aqui a gente está fazendo um conjunto que tem como elementos o conjunto que tem 1 e 2, o conjunto que tem 1 e o 3, e o conjunto que tem o 4. Vamos pegar simplesmente o conjunto que tem como elementos o 1, o 2, o 3 e o 4. Qual que é o conjunto das partes? Ou o conjunto potência? É o conjunto que vai ter o vazio, o conjunto só com 1, conjunto só com 2, conjunto só com 3, conjunto só com 4. Nossa, isso vai ser muito difícil. Eu vou diminuir. Esquece que tem 4. Senão vai dar 16 termos. Aí, então, imagina que seu x é só o conjunto que tem o 1, o 2 e o 3. Aí o conjunto potência é um conjunto das partes, né? Ou o conjunto das partes. Eita, o que eu fiz? Vai ser esse aqui, né? Vou terminar de construir. Aí o conjunto tem 1 e o 2, conjunto que tem 1 e o 3, conjunto que tem o 2 e o 3, e o conjunto que tem 1 e o 2 e o 3. Se eu chamar esse aqui de x, esse aqui também é x. Então, conjunto potência sempre vai ter o conjunto vazio e o próprio, errado, e o próprio x, conjunto potência de x. E todos os outros subconjuntos. Que, na verdade, se x tem, digamos, k elementos, a potência de um conjunto finito, né? K é finito. A potência de x vai ter 2 elevado a k elementos, né? Aqui o conjunto x tinha 3 elementos, o conjunto potência de x tem 8 elementos. Aí, se eu tivesse colocado 4 aqui, eu teria que escrever 16 termos, que seria muita coisa. Esse é o conjunto potência, e para finalizar, eu vou fazer alguns comentários, que eu falei sobre o conjunto potência antes, né? E ele está diretamente relacionado à existência de diferentes infinitos. Conjunto potência, o que garante, é o que é usado, né? Axioma do conjunto, axioma das partes, é o que é usado para mostrar a existência de diferentes infinitos. Como? Bem, eu vou dar só uma ideia, mas lembra que a gente tem os naturais, né? Aí, como nos naturais é um conjunto, a gente pode perguntar sobre, a gente pode criar conjunto potência dos naturais, que, como a gente viu, se a quantidade de elementos em n fosse, o conjunto dos números naturais fosse um número finito, a gente teria que a potência dos números naturais teria um número finito k. A potência dos números naturais teria 2 a k elementos, mas como que você eleva 2 ao infinito, né? Aí, o que pode ser mostrado, e o que é mostrado, na verdade, em teoria de conjuntos, é que o conjunto potência dos naturais tem a mesma cardinalidade que os reais. Aí, o que eu faço? Eu posso pegar a potência, conjunto potência dos reais, que aí vai ter uma cardinalidade maior que a dos reais, né? Vou escrever aqui. Aí depois eu pego a potência, conjunto potência, do conjunto potência dos reais. Depois, aí agora eu vou escrever levando, aqui eu levei ao quadrado, né? P ao quadrado. Eu aplico P 3 vezes, eu vou ter outro conjunto potência. Existe um teorema
em teoria dos conjuntos, que diz que a cardinalidade do conjunto potência é sempre maior que a cardinalidade do conjunto original, né? Então, por causa desse teorema, a gente tem uma cadeia infinita de diferentes infinitos, usando o axioma das partes para poder formar o conjunto potência. É por isso que a gente tem infinitos diferentes. Aí essa teoria pode ir muito mais longe. Você pode pensar assim no seguinte: e se eu tomar P infinitas vezes? O conjunto de potência infinitas vezes. Isso aí vai me dar outra cardinalidade, né? Aí eu vou e tomo P de P infinito. O que que isso me dá? Isso é igual a P infinito de P, infinito de R? Isso aí eu confesso que eu nem eu sei. Mas isso provavelmente sim, né? E uma cadeia infinita de infinitos diferentes. E vou comentar também sobre, de novo, a hipótese do contínuo. Já que agora a gente já sabe o que é o conjunto potência e tal. Hipótese do contínuo. Para quem não sabe, o contínuo é simplesmente um conjunto dos números reais, a reta, né? Esse é o contínuo. Aí a hipótese do contínuo, lembra que a gente tem os naturais, aí se a gente toma o conjunto potência dos naturais, a gente vai ter os reais, a cardinalidade dos reais, né? A hipótese do contínuo, de maneira que a cardinalidade, né, vou colocar aqui, cardinalidade de n é menor que a cardinalidade de R. A hipótese do contínuo diz que não existe uma cardinalidade aqui no meio, digamos, uma cardinalidade tal que a cardinalidade dos naturais é menor que a cardinalidade de um, sei lá, colocar de um y aqui, que é menor que a cardinalidade dos reais, né? A hipótese do contínuo diz que isso aqui não existe, né? Um infinito cuja cardinalidade está entre a dos naturais e entre a dos reais. Aí, o que foi descoberto, né, durante o século passado? Que a hipótese do contínuo, ela é independente dos axiomas de ZFC. Independente. O que significa? Que usando o ZFC, eu não consigo mostrar que ela é verdade, não consigo mostrar, eu vou chamar, usando o ZFC, eu não consigo mostrar a hipótese do contínuo, nem mostrar a negação da hipótese do contínuo. É isso que... e isso implica, por exemplo, que os axiomas de ZFC são incompletos. O que é incompleto? Vão existir proposições no sistema formal ZFC, tais que eu não consigo mostrar nem que a proposição é verdade, nem que a negação dela é verdade. Eu não consigo mostrar nem a proposição, nem a negação dela. Aí a hipótese do contínuo é um exemplo, né? E os teoremas de incompletude de Gödel, que eu já falei antes, mas agora a gente tem mais acúmulo para poder falar, teoremas de incompletude de Gödel, fala justamente que os axiomas de qualquer teoria de axiomas que contém uma teoria de aritmética vão ser incompletos, né? É isso.
Por último, último mesmo, agora eu prometo que é a última coisa que eu vou falar hoje, é a seguinte. A gente quer saber somar, a gente quer. Para que a gente está fazendo conjuntos, né? Matemática não lida com soma, subtração, multiplicação. E que conjuntos tem a ver com isso, né? Como que eu vou falar? Como que eu vou mostrar que o que dentro do meu sistema formal ZFC é o número um, né? Eu não defini o que seria o número um, não defini o que seria o número 2, o 3, assim por diante, né? Eu só defini o que era o vazio. E o que era o conjunto que tinha um vazio, né? Eu mostrei que ele existe usando os axiomas. Aí, o que é o zero? O que é o um? Bem, dentro da teoria de ZFC, e isso é bem importante, dentro da teoria de ZFC, eles definem os números naturais da seguinte maneira. Conjunto vazio, o zero é definido como sendo igual ao conjunto vazio. Por definição, olha, isso é importante, é por definição. Aí, o um é por definição o conjunto que contém o vazio. O 2 vai ser o conjunto que contém o vazio e o conjunto que contém vazio. Em outras palavras, o um é o conjunto que contém o zero. O 2 é o conjunto que contém, esse aqui é o zero, né? Esse aqui é o 1, é o conjunto que contém o zero e o 1. Aí sim sucessivamente. O 3 vai ser o conjunto que contém o zero, o 1 e o 2. E assim por diante. Usando esse esquema, você consegue definir todos os naturais. Aí você consegue definir multiplicação, você consegue definir soma, você consegue subtração, divisão. Usando depois dos naturais, você usa os naturais para definir o que seriam os inteiros, da maneira que a gente fez. De novo, com as mesmas operações. Usando os inteiros, você define os racionais. Usando os racionais, você define os reais. Usando os reais, você define os complexos. Aí, por que eu estou terminando com isso? Para mostrar como que a teoria de ZFC é, de fato, uma teoria que fundamenta a matemática, né? Como a teoria de conjuntos é algo que, de fato, fundamenta a matemática. Por quê? Porque usando a linguagem que a gente construiu, a linguagem da lógica de primeira ordem, mais os axiomas de ZFC, a gente consegue definir todos os conjuntos numéricos e, basicamente, qualquer outra noção de matemática, da matemática usual, né, moderna, usando conjuntos. Nesse esquema aqui. Bem, é isso. Eu vou interromper a gravação agora. Aí, se tiverem perguntas.